todos nós estamos tristes, né? O que eu mais recebo de mensagens nos vídeos, muita gente me perguntando: Marcão, você ainda acredita que o Santos vai subir com tranquilidade? Olha, eu tô ficando preocupado, né? Como todos vocês estão preocupados, eu tô preocupado também, né? Não adianta eu ficar aqui a todo momento falando que o Santos vai subir, vai nadar de braçada, se dentro de campo, se nas quatro linhas, não é o futebol que estamos vendo, né? Então não adianta eu ficar sustentando isso. Eu continuo achando a Série B um campeonato de um nível fraco muito ruim, né? Muito ruim. Eu acho que ontem, por exemplo, eu acompanhei a partida Operário e Guarani, um jogo fraquíssimo. O Operário é um time fraco tecnicamente, o Guarani é um time horroroso, que tem como principal jogador Bruno Oliveira, né, e Camacho. Então você já percebe que tem coisa muito errada no Guarani de Campinas, né? Então, agora o Santos não tá fazendo a sua parte, né? O Santos não tá fazendo a sua parte. Eu não acho o time do Santos horroroso, como muitos dizem. Eu não acho o time do Santos medíocre. Eu acho que o Santos tem um bom time. Algumas situações ao longo do caminho se perderam. E aí o culpado de tudo isso, na minha opinião, é Alexandre Galo e Fábio Carille. Eu acho que as contratações do mês de abril arrebentaram com o Santos Futebol Clube. Porque a partir do momento que você coloca jogador e você contrata jogador medíocre, uma hora você vai precisar utilizar esses jogadores. Principalmente quando eles vêm do mercado e foram validados por você, tiveram o seu carimbo na contratação. O Santos começa a se perder com a chegada do Patrick, do Serginho, do Rodrigo Ferreira e do Gonzalo Escobar. A partir desse momento, que o Santos contrata 4 jogadores na janela do mês de abril, você percebe que o Santos começa a se perder. O Patrick veio ganhando R$400 mil por mês, um valor acima do teto salarial do clube, o que gerou um mal-estar muito grande entre os jogadores. Essa informação eu trago aqui para vocês. O salário do Patrick gerou um mal-estar. A gente sabe que futebol tem muito mimimi, né? Tem muito jogador que faz biquinho ao saber que o jogador A, B, C ou D ganha mais do que ele. Então, a chegada do Patrick ao Santos Futebol Clube gerou um mal-estar entre os jogadores do elenco. Sem contar que o Patrick chegou mais uma vez, assim como chegou no São Paulo, assim como chegou no Atlético Mineiro, o Patrick chegou fora de forma. No Popular, chegou gordo. Sem condição nenhuma de jogar. Jogador contratado por Alexandre Galo com aval de Fábio Carille, que, aliás, os dois se dão muito bem. Alexandre Galo e Carille têm uma relação muito boa. O que um pensa, o outro executa. Tá certo? Então o Santos começa a se perder a partir do momento da chegada de Patrick, a chegada absurda do Serginho, porque veja, a chegada do Serginho, pra mim, ela é tão absurda ou até mais absurda do que a do Patrick. Porque muito se fala do Patrick, porque o Patrick ganha 4 milhões de... o Patrick ganha R$400 mil por mês e custou ao clube 7 milhões de reais. Que o Santos vai ter que pagar este valor ainda a partir do ano que vem. Agora, mesmo sendo uma contratação barata, a do Serginho é absurda. A contratação do Serginho é uma das coisas mais absurdas, porque você inibe o crescimento de um jogador da base. O Serginho tá lá, e tirar o Serginho do banco de reserva seria assumir um erro, ou assumir que a contratação do Serginho é nebulosa. Então o Serginho fica no banco de reservas e todo mundo sabe que ele não tem condições de jogar no Santos, mas deixam ele lá. Ao invés de ter um jogador que poderia nos ajudar, poderia contribuir. Por exemplo, se você tem um Gabriel Bom Tempo, se você tem um Miguelito, eu não estou falando que esses caras são craques,
Mas eles poderiam, em algum momento, entrar e ajudar o clube. Diferente do Serginho, que é horroroso, que é péssimo. Aí você contrata o Rodrigo Ferreira, que dizem que é do mesmo empresário do Fábio Carille. O Rodrigo Ferreira não tem condição de jogar no Santos também. É outro jogador ridículo. É outro jogador ridículo. E veja, Patrick, Rodrigo Ferreira, Serginho. Aí vamos pro quarto. Gonzalo Escobar, o jogador mais esforçado do mundo. Ele joga pela esquerda, ele joga por dentro, ele faz o terceiro zagueiro, ele pode até jogar de falso 9, né? Aparece na área lá algumas vezes para concluir. Ele joga em todas, mas em todas ele vai mal. Ih, mamãe! Mas em todas ele vai mal. Então, perceba. O Santos começa a se perder justamente aí. E a culpa de tudo isso é da diretoria, do Alexandre Galo e do senhor Fábio Carille. Porque para contratar esse tipo de jogador, para contratar esses bagres, literalmente bagres e caros, não traz. Porque jogador ruim uma hora vai jogar. Por que vocês percebem o meu desespero quando eu vejo o Sandri voltando, o Alisson voltando? Porque eles vão jogar. O Sandri já entrou no último jogo, daqui a pouco ele vira titular de novo, eu não aguento mais ver o Sandri com a camisa do Santos. Me desculpem, gente. Ah, Marcão, coração seu é peludo. Ah, falem o que quiser. Uma hora teremos de novo no meio-campo do Santos. Me cobrem. Logo mais. O meio-campo do Santos vai ser Alisson, Sandri, Casares ou Serginho. Isso vai acontecer. Porque jogador ruim tem imã para jogo bom. Então o Santos começa a juntar um monte de jogador nota 4,5 de novo. Tudo aquilo que vimos na gestão Rueda, estamos de novo vendo, parece que é o mesmo filme. E a nota do Marcelo Teixeira ontem é uma das coisas mais pífias que eu já vi. Só faltou ele terminar o texto dele com Viva o Santos. Só faltou isso. Eu só espero que no término do ano o Marcelo Teixeira não repita as mesmas palavras de Andrés Rueda. Me perdoem, eu errei. Marcelo, é preciso ter humildade para reconhecer os erros e parar de valorizar vice do Campeonato Paulista ou valorizar a mediocridade da Série B, Marcelo Teixeira. O Santos está sendo medíocre igual que temos de média na Série B, incompetente, perdendo 4 partidas. Um dos clubes que mais perderam na Série B do futebol brasileiro. Então tô preocupado sim. Eu acho que o Santos não tem demonstrado o futebol que eu imaginava. É um time preguiçoso, é um time que não treina. Tá de folga hoje. Os nossos guerreiros hoje estão em casa. Voltam a treinar amanhã, aquele treino me engana que eu gosto. Amanhã tem o regenerativo, aquele treino leve na academia. Terça-feira faz aquele treino um pouco mais pesado, na quarta-feira já começa a tirar o pé, porque quinta-feira viaja. Esse é o Santos, o time que mais descansa no Brasil. E é um time preguiçoso, é um time que trabalha somente meio período, 1h30 por dia. Então, é claro que o torcedor santista precisa estar preocupado. Nós não podemos mais aceitar que está tudo bem, que está tudo certo, porque foi isso que nos levou para a Série B este ano. Foi achar que estava tudo bem. Continuar fazendo corredor de fogo, aeropeixe, bater palma, depois de um fracasso de 7-1. Oba-oba da mídia, oba-oba da torcida, nos levou à Série B do futebol brasileiro.
Então, presidente Marcelo Teixeira, esse oba-oba, essa comemoração de título da Série B, de título de vice-campeão paulista, isso aí não empolga ninguém, presidente. Isso aí não empolga ninguém. O torcedor santista quer gritar é campeão o ano que vem, quer voltar à Série A do futebol brasileiro. Ninguém está comemorando vice-campeonato paulista, presidente Marcelo Teixeira. Vaga na Copa do Brasil. Esquece isso. Isso aí já foi. É a obrigação do Santos fazer uma boa campanha no Paulista. Era a obrigação do Santos voltar à Copa do Brasil. O senhor não fez mais do que a sua obrigação, presidente Marcelo Teixeira. Fez mais do que a sua obrigação. Precisa cobrar mais esses jogadores. E outra coisa, tem muita gente na gestão do Santos que não faz absolutamente nada. A gente tem falado sobre isso. A gestão do Santos está inchada. É muita gente lá dentro. Poucas atribuições. Né? Poucas atribuições. É muita gente viajando com o Santos Futebol Clube que ninguém sabe quem é, o que faz, de onde vem. Somente 2 pessoas falam publicamente, que é o Carille e o presidente Marcelo Teixeira. O Galo abriu a boca, daqui a pouquinho vou dar um trecho. Vou falar um trecho aqui, vou passar um trecho do que disse Alexandre Galo. O senhor Léo Bastos não aparece, não fala com ninguém. Então tem muita coisa errada. Vamos colocar aqui os jogos da rodada? Tá aí pra você. Os jogos da rodada, da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Curitiba 4, Ituano 2. Novo Horizontino 3, Santos 1. Amazonas 2, Brusque 1. Guarani 0, Operário 1, no dia de ontem. Hoje nós teremos Avaí e Chapecoense. Avaí e Chapecoense no dia de hoje. Jogo importante, porque se o Avaí ganhar, ele abre do Santos Futebol Clube. América Mineiro e Ponte Preta, outro jogo importantíssimo, né? Veja, o Avaí e o América, 2 clubes que estão ali na briga do G4, jogam em casa. Jogam em casa. Vila Nova e Ceará, outro jogo importante, segunda-feira. Sport e Paysandu. O Sport tem um jogo a menos. Se vencer, empata em número de pontos com o Santos. E em termos de aproveitamento, passa o Peixe. Mirassol e Goiás. Mirassol tem 14 pontos. Enfrenta o Goiás, que é o líder. E Curitiba e Botafogo, ainda sem data a definir. Então tá aí pra você, meu amigo varandeiro. E olha, na classificação geral, o Goiás pode chegar a 20, o Avaí pode chegar a 19, o Santos congelado nos 15, o Ceará pode chegar a 18, o América pode chegar a 18, o Operário já jogou ontem, está com 15, empatou em número de pontos, Mirassol pode chegar a 17, Curitiba já jogou, tem 14, Novo Horizontino já jogou, tem 14, Sport tem 12, pode chegar a 15, e tem 2 jogos a menos, né? Ou seja, o Sport pode chegar até 18 pontos, né? Então, se o Sport vencer o seu jogo, ele passa o Santos em aproveitamento e empata em número de pontos. A situação do Santos, ela vai se complicando. Ela vai se complicando, né? Ela vai se complicando. É uma situação que o Santos precisa entender o seu momento, entender que é momento sim de corrigir muitos problemas. Eu me lembro ano passado, em 2022 e 2021, vocês vão se lembrar disso, que o Santos sempre levou momentos como esse, como o Marcelo Teixeira levou, nas suas palavras. Não, tá tudo bem, estamos no caminho certo. Se o Santos não entender, e quem cobre o Santos não entender que o momento é sim de mudança, que o momento é sim de preocupação, nós iremos caminhar a passos largos para fracassar na Série B. A torcida do Santos precisa cobrar afastamento de jogadores. O senhor Morelos não pode mais ficar no banco de reservas, porque uma hora ele vai jogar. Serginho, a torcida precisa pedir a saída do Serginho.
Ah, Marcão, mas ele não jogou. Não deveria sequer ter sido contratado. O senhor Patrick, idem. O que faz o Nonato no Santos Futebol Clube? Então é preciso cobrar mudanças dentro do Santos Futebol Clube. É preciso cobrar também a inclusão de jogadores da base nesse time do Santos Futebol Clube, que infelizmente agora não é nem o melhor momento para colocar. O Carille deveria ter utilizado a base quando já estávamos classificados no Campeonato Paulista. Ficamos 3, 4 rodadas jogando ali para cumprir tabela. Ele poderia ter utilizado naqueles momentos Miguelito, Ian, Gabriel Bontempo, entre Souza, entre outros jogadores, não fez. Poderia ter começado o Campeonato Brasileiro com esses jogadores já no banco de reservas, também não fez. E agora? Bateu a crise. A base vai salvar ou não vai salvar? Não vai salvar. Não vai salvar. Então, erro de cálculo. Infelizmente, o Santos deixou a água bater, né? Onde a gente já sabe. Isso é um problemaço para o Santos Futebol Clube. Bom, deixa eu ler aqui algumas mensagens, já vou liberar o áudio para vocês. Eric Menezes, infelizmente o Santos vai fazer história, ou vai repetir a Série B, ou vai entrar para a história da Série C. Eric, eu confesso que estou preocupado. Eu continuo acreditando que o Santos vai subir, tá? Só que eu não brigo contra os fatos, não brigo contra imagens, né? Eu não brigo contra fatos, não brigo contra imagens. O que estamos vendo é preocupante. Porque estamos vendo um time que não evolui, estamos vendo um time que não consegue melhorar de um jogo para o outro. E mais do que isso, as palavras do Marcelo Teixeira e do Galo e do Carille foram péssimas após o jogo, sabe? O Carille falando uma tranquilidade absurda, o Galo parecia um coach. O Galo parecia um coach, pô. Foi lamentável as palavras do Galo. E para fechar, o péssimo texto do Marcelo Teixeira. O que mostra que tá tudo bem. O que mostra que tá tudo certo. E ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta ver o Santos administrando melancolia, administrando péssimos resultados. Saudade de ver um presidente falar que tá tudo errado, que precisa mudar. Que erros aconteceram sim e serão resolvidos. Saudade de ouvir um treinador dizer que seu elenco não está entregando, que ele treina e os caras não executam. Saudade de ouvir de um gerente de futebol que ele errou nas contratações e jogador que não está entregando será afastado. Isso é dizer a verdade ao torcedor e não continuar escondendo a incompetência embaixo do tapete.